sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que estou aqui para mais um papo muito sinistro e assombrado. Eu sou Bruno Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Logo de cara já quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão nos ajudando, deixando aqui o seu comentário, compartilhando o nosso conteúdo, porque isso, pessoal, nos ajuda muito. Se cada um de vocês compartilhar um vídeo com pelo menos um amigo, isso nos ajuda imensamente e eu conto com todos. Obrigado! A história de hoje vai falar sobre alguns fantasmas que fizeram total diferença em nossas vidas, na minha vida e na sua vida que está agora me assistindo. Pessoal, vocês devem estar me perguntando agora, né, Bruna? Por que esses fantasmas, né, mudaram a minha vida? Porque esses fantasmas, né, que na verdade são espíritos, isso para quem acredita, tá, pessoal? Quem não acredita também nós respeitamos, é claro. Mas um desses espíritos um dia esteve encarnado e ele disse a seguinte frase: independência ou morte. E isso fez total diferença para quem mora aqui no Brasil. E nós vamos falar hoje justamente sobre os fantasmas do Império do Brasil. E é claro que Dom Pedro I faz parte dessa história, porém a figura mais evidenciada aqui nessa história sobrenatural é a esposa dele, a primeira esposa, a Imperatriz Leopoldina, e também a sua principal amante, a Marquesa de Santos. É uma história muito interessante, tá? Vocês também vão conhecer um pouco de história, não aquela que é contada nas escolas, e eu espero que vocês gostem. Pessoal, deixo aqui também um recadinho para quem gosta de castelos. Eu convido vocês a conhecer o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Por lá a gente também coloca vídeos que saem aqui do Mistérios do Tempo, mas também tem outros vídeos referentes a monumentos históricos do mundo todo. Para quem curte, corre lá que tá bem legal. Também peço que, se vocês quiserem saber quando sai vídeo novo aqui do canal Mistérios do Tempo, por favor, nos sigam também pelo Facebook, está lá Mistérios do Tempo Oficial. Por lá, pessoal, a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. Também peço que vocês confiram aqui as notificações. Confere se realmente elas estão ativadas, porque nem sempre o YouTube acaba então entregando nessas novidades para vocês. Agora chega de delongas e vamos logo para essa história histórica e sobrenatural. Vlad, solta a vinheta. Bom, para vocês entenderem a fundo os fatos sobrenaturais que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, será preciso falar um pouco sobre a nossa história. E uma grande parte dela não foi mostrada na escola. Então, assim, pessoal, tudo tem início quando a família, né, real de Portugal, que se torna a família imperial do Brasil, acaba chegando aqui no nosso país. Dom Pedro I nasceu no dia 12 de outubro de 1798 em Queluz, distrito de Lisboa, em Portugal. Ele era filho de Dom João VI, rei de Portugal, e de Carlota Joaquina da Espanha. Um detalhe muito curioso que eu descobri a respeito da Carlota Joaquina é que quando ela se casou com o Dom João VI, ela tinha apenas 10 anos, gente, 10 anos de idade. E foi preciso, então, que ele esperasse ela completar 14 anos para que eles, então, pudessem realmente consumar o seu casamento. E eles tiveram, então, 9 filhos e um deles foi Dom Pedro I. O nome completo de Dom Pedro I era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos, Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, e também era chamado de Pedro I do Brasil. Em 1808, então, quando Dom Pedro I tinha apenas 9 anos, a família real chega ao Rio de Janeiro e acaba se hospedando, fixando residência na Quinta da Boa Vista.
Esse lugar, pessoal, é considerado um dos locais mais assombrados, principalmente pelo espírito da Imperatriz Leopoldina, né? Hoje também ele é o Museu Nacional, a gente já vai falar sobre esse local, tá? E é uma história que é bem interessante, eu confesso que fiquei muito surpresa porque eu não sabia que esse lugar era tão assombrado. Dom Pedro I e a sua família, eles vêm para o Brasil principalmente por causa, né, das guerras napoleônicas que atingiram também Portugal, isso no ano de 1807. Em 1817, então, com apenas 19 anos, Dom Pedro I se casa com Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo. Ela era arquiduquesa da Áustria, né, que estava com 18 anos. Eles tinham apenas um ano de diferença um com o outro. E ela era filha do imperador Francisco I da Áustria e da princesa Maria Teresa de Nápoles e Sicília. Dom Pedro I, então, se casa com a Imperatriz Leopoldina. Eles ficaram casados durante 9 anos e tiveram 6 filhos. Em 1820, então, Dom João VI, que era o pai de Dom Pedro I, ele precisa voltar urgentemente para Portugal e ele acaba, então, nomeando o seu filho Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Só que algum tempo depois, o Dom João VI ele escreve uma carta pedindo para que o Dom Pedro então retornasse para Portugal junto com a sua família e o Brasil então iria continuar sendo uma colônia de Portugal. Só que o Dom Pedro não aceitou muito bem aquela situação. Na verdade, aí também entra a história que a Imperatriz Leopoldina teria sido, na verdade, né, a grande mestre estrategista por trás da independência do Brasil, porque muitas fontes apontam que ela tinha sim uma mente muito estratégica e ela queria sim fixar residência no Brasil, que ela apoiava bastante o povo brasileiro, principalmente ali os negros. Ela era muito querida por eles. Então, segundo a história conta, o Dom Pedro sim proclamou a independência, foi ele que disse, né, independência ou morte, porém foi ela que realmente teria mexido ali os pauzinhos, então ela não queria sair do Brasil. Sendo assim, o Dom Pedro escreve uma carta para o pai dele, o Dom João VI, dizendo que ele não iria voltar para Portugal. No dia 9 de janeiro de 1822, uma frase dita por Dom Pedro acabou, né, sendo lembrada até hoje e ela tem uma data especial, que é o dia do fico. Ele acabou então dizendo a famosa frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, e ele realmente ficou. Dom Pedro acabou declarando a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822 e outorgou então a primeira Constituição de 1824. Dom Pedro I se tornou o primeiro imperador do Brasil e governou no período de 1822 a 1831, quando abdicou o trono para seu próprio filho Dom Pedro II, que tinha somente 5 anos nessa época, então ele não poderia assumir porque ele era uma criança. Então o país acabou ficando, na República, acabou ficando nas mãos de regentes. Quando Dom Pedro II completou 15 anos, ele acabou então sendo, né, coroado imperador do Brasil. Ele foi o último imperador do nosso país. Dom Pedro II morreu na França aos 66 anos de idade no dia 5 de dezembro de 1891 por causa de uma grave pneumonia. O período imperial teve fim em 15 de novembro de 1889 com a proclamação da República do Brasil. Então ali se encerrou realmente o império aqui no Brasil e acabou então sendo uma república, né? Não tinha mais ali, no caso, o governo, né, de um imperador. Dom Pedro I estava viajando para a província de Cisplatina, que hoje corresponde ao território que é o Uruguai. Naquela época também estava tendo algum tipo de revolta, algum tipo de guerra por lá. Ele estava reunindo ali vários navios, né, para entrar em ação também. Não vou me aprofundar muito nessa parte, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e também bastante histórico, não é o foco realmente de hoje, mas eu preciso que vocês entendam essa parte da nossa história, porque senão lá na frente tudo que eu vou contar para vocês que envolve o sobrenatural vai ficar muito vago. Então é preciso que eu faça esse resumão aqui para vocês. O Dom Pedro, então, ele estava viajando, ele foi então para a região ali, para a província de Cisplatina.
Só que ele já foi com o coração literalmente na mão, porque a Imperatriz Leopoldina, ela estava grávida, não estava bem de saúde, os médicos já estavam muito preocupados. Ele, inclusive, já tinha adiado essa viagem, porque ele estava realmente esperando que ela melhorasse. Então, acabou passando ali uns 2, 3 dias. Ela teve uma leve melhora, falou que sim, que era para ele ir, porque ela dava bastante apoio para o marido nesse sentido, tá? Ela não queria que ele ficasse ali somente ao redor dela, ela realmente queria que ele fizesse o seu papel de imperador. Ele acabou indo, só que o que aconteceu, gente? No dia 11 de dezembro de 1826, infelizmente, né, a dona Leopoldina, como era bastante conhecida, ela já estava grávida de 3 meses, ela acabou falecendo e essa carta chegou para ele, então, no meio do caminho. E segundo pessoas que estavam acompanhando o imperador, disseram que ele ficou muito triste, ficou realmente bastante abalado, porque ele era um homem bastante infiel à esposa, a gente já vai chegar nesse período aí também da história. Ele sim traía ela com algumas mulheres, com uma mulher específica que foi, na verdade, ali taxada como uma das grandes culpadas pela depressão da imperatriz, porque quando ela ficou doente, pessoal, ela também já estava com uma depressão muito grande, porque ela não aceitava mais as traições do Dom Pedro I, mas principalmente com a Marquesa de Santos, que era a sua principal rival, não era uma amante qualquer. Realmente essa mulher acabou mexendo bastante com a vida desse casal imperial e vocês já vão entender por que essa mulher foi tão importante nessa história. Mas enfim, o que aconteceu? Os médicos já estavam ali bastante preocupados, o imperador sabia disso, mas acabou indo viajar até a pedido dela, porém ela acabou perdendo o bebê 3 dias antes dela morrer. Então ela morreu no dia 11, no dia 8 ela acabou perdendo esse bebê. Então quando ela acabou tendo esse aborto espontâneo, os médicos até ficaram um pouco aliviados, porque nenhum médico sabia exatamente o que ela tinha, além da Grande Depressão, mas ela era uma pessoa naturalmente muito branca de pele, só que os lábios dela eram considerados muito brancos, tá? Talvez até ela tivesse algum tipo de anemia também, e ela estava sempre muito pálida, com bastante fraqueza. Só que os médicos acreditavam que o problema da imperatriz fosse algum problema, na verdade, no feto. Então, como ela acabou expulsando, né, esse bebê de forma natural, eles acharam que ela iria melhorar, porém eles estavam totalmente enganados. Ela acabou piorando a saúde dela, até porque a depressão dela ficou ainda pior, porque ela realmente era uma boa mãe, mesmo sabendo, né, que já seria a 7ª gravidez dela, já era um pouco mais complicado. Na última gravidez ela já não tinha passado muito bem, porém ela estava feliz com o nascimento daquele filho e ela acabou ficando muito triste. Então o que aconteceu? Quando ela expulsou esse feto, ele foi rapidamente embalsamado para que quando o imperador retornasse de viagem, essa criança, né, no caso esse feto, fosse apresentado para o pai, e também foi visto que era um menino, né, que era um menino que eles iriam ter. Infelizmente ela acabou perdendo. A imperatriz, ela faleceu, gente, muito nova, com apenas 29 anos de idade, no Palácio São Cristóvão, tá, que também é um museu nacional. Com a morte dela, a casa da Marquesa de Santos, né, que era Domitila de Castro, acabou sendo apedrejada. Essa mulher foi praticamente ali, né, linchada em praça pública. Se tivesse saído na rua, teria sido. Ela não saiu por recomendação já dos cuidadores, né, dos guardas que faziam a sua proteção, a pedido de Dom Pedro, porque ela estava realmente sendo ameaçada de morte. Se ela saísse na rua, ela provavelmente iria acabar sofrendo algum tipo de agressão, porque as pessoas gostavam muito da Leopoldina e acabaram culpando bastante a Marquesa pelo estado de saúde dela, porque o Dom Pedro nessa época, gente, ele já não escondia essa relação que ele tinha com a Marquesa de Santos. Ele colocou ela dentro da casa dele para servir de dama real, de companhia para a imperatriz. Eu acredito que no começo disso tudo a imperatriz não sabia que ela era amante dele, só que com o passar do tempo as coisas foram ficando muito escancaradas. Então foi por isso que as pessoas acreditaram que essa situação sim tinha sido agravada por causa, né, dessa paixão avassaladora que o Dom Pedro tinha pela Domitila de Castro, ao ponto de colocá-la na mesma casa da família dele. Então foi um escândalo na época, isso foi muito comentado, e a imperatriz realmente não estava contente com isso. E aí que entra algumas histórias, né, alguns rumores a respeito da morte dela, porque
A morte da imperatriz até hoje ela é cheia de teorias, ninguém sabe na verdade o que ela tinha, por que ela perdeu o bebê, mas acredita-se que ela tinha uma grande infecção que acabou se tornando generalizada. Na própria gravidez dela, ela acabou tendo muitos exames de toque, porque a última gravidez já não tinha sido muito boa, tinha sido bem complicada, era uma gravidez de risco sim, tanto para ela quanto para o bebê, por questões até mesmo de higiene, que a gente não sabe como é que os médicos lidavam naquela época, nada era tão bem esterilizado quanto hoje. Então algumas pessoas colocam ali que talvez essa infecção tenha sido adquirida pelos próprios exames de toque de útero que ela teria recebido em excesso e talvez de uma forma ali não muito higienizada, mas a gente nunca vai saber realmente por que ela morreu. Só que algumas pessoas, né, que na verdade são considerados ali pessoas que trabalham com a teoria da conspiração, colocaram na época que o Dom Pedro teria agredido a Leopoldina diretamente na barriga, que ele teria tido uma grave discussão com ela porque ela teria se recusado a participar de um evento, tá, público, onde a Domitila de Castro também estava presente, e isso parece que realmente aconteceu, ela não foi, Dom Pedro ficou muito chateado. Porém, outras pessoas mais próximas do casal falaram que, na verdade, eles nunca tiveram uma briga muito grave. Então, algumas pessoas falaram que ele teria empurrado ela da escada, que ela teria caído, teria perdido o bebê, teria morrido por causa desse tombo, só que o Dom Pedro não estava nem na cidade, próximo do dia que ela perdeu o bebê, porque ele já estava viajando há mais ou menos ali 12, 15 dias, quando ela acabou perdendo o bebê. Mais tarde, em uma exumação feita nos ossos da imperatriz, foi comprovado através de uma tomografia que ela não tinha nenhum tipo de fratura. Então, se ela teve realmente essa queda, não foi provavelmente a causa, né, da morte dela e nem do bebê, porque as pessoas falaram que inclusive ela teria quebrado o tornozelo nessa queda da escada, né, que para alguns historiadores isso nunca aconteceu e os ossos realmente provaram que ela não tinha fratura nenhuma no momento da sua morte. Essa exumação feita nos ossos da imperatriz Leopoldina, na verdade, não foram feitos somente nos ossos dela, mas sim também nas ossadas do Dom Pedro I e também da segunda esposa dele, que a gente já vai conversar sobre ela, porque depois que a Leopoldina morreu, ele acabou se casando então com uma outra mulher que não foi a Domitila de Castro. Essa exumação feita nesses três esqueletos aconteceu entre março e agosto de 2012 para o trabalho de mestrado da arqueóloga e historiadora Valdirene Ambiel, mas pelo que eu entendi, essa pesquisa só foi concluída no ano de 2018. A Valdirene Ambiel disse o seguinte referente às análises feitas nos ossos da imperatriz Leopoldina. O que temos condições de dizer hoje é do que a imperatriz não morreu. Se houve mesmo uma briga por causa da traição de Dom Pedro I, ela não tem a ver com a morte de Dona Leopoldina. Ela teve uma infecção grave, mas não sabemos ainda qual é essa doença. A tomografia não mostrou fratura no fêmur ou em outro osso, descartando a lenda da queda de uma escada ou do acidente provocado por Dom Pedro I. Pelos exames, vimos que a causa pode ser uma grave infecção que ela teve por 3 semanas. Então, assim, gente, com a morte, né, da Leopoldina, da imperatriz Leopoldina, o Dom Pedro ficou realmente muito sentido e, segundo algumas pessoas muito próximas a ele, ele também ficou com um grande remorso, porque o peso na consciência acabou acontecendo, porque apesar dele ter, sim, inúmeras mulheres, né, uma em especial, que era a Marquesa de Santos, mas ele tinha um grande carinho pela esposa dele e, na verdade, ela era o porto seguro dele. Isso muitas pessoas afirmam. Então, quando ela morreu, ele acabou ficando ali um pouco perdido, né? O que é que eu faço da minha vida agora com alguns filhos pequenos ainda para cuidar? A Marquesa de Santos, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, vamos só ir por partes aqui para não ficar muito confusa a história, tá? Porque tem algumas passagens, né, do tempo que eu precisei fazer, que no caso foi da exumação dos ossos, mas agora a gente voltou então na morte da imperatriz Leopoldina. Então, a Marquesa de Santos e o Dom Pedro I, gente, a Marquesa também é considerada um dos grandes fantasmas, tá? Uma das que são mais vistas, né? No caso, ela e a imperatriz Leopoldina são as mais vistas, as mais comentadas nessa história. A gente já vai chegar lá. Então, o que aconteceu? Ele ficou 7 anos com essa mulher, ele teve 5 filhos com ela, que são considerados filhos ilegítimos, porque não foram, né, nascidos dentro de um casamento formal, que para mim, minha opinião, filho é filho, não importa se é por parte de mãe, se é por parte de pai,
são filhos, tanto é que o Dom Pedro II mais tarde acabou reconhecendo, né, as irmãs que ele acabou tendo então por parte de pai com a Domitila de Castro, porque o que acontece? Ela teve 5 filhos com Dom Pedro, porém somente 2 meninas acabaram sobrevivendo até a idade adulta, os demais acabaram morrendo na infância. Porém, mesmo ele estando com ela, tendo ficado com ela durante 7 anos, ele não foi aconselhado a assumir então um novo casamento com a Domitila. Por quê? A Domitila só se tornou Marquesa de Santos porque ele deu esse título para ela. Na verdade, o primeiro título que ela teve foi Viscondessa de Santos. Depois, então, ela acabou se tornando Marquesa. Ele deu muitas joias para essa mulher, deu muitos imóveis para ela também. Ele fazia exatamente tudo o que ela queria. Dizem que ela exercia sobre ele um poder muito grande. A Domitila de Castro, na verdade, eu não vou me aprofundar muito nela nesse vídeo porque a história dela, dá para fazer um vídeo inteiro somente contando a história dela, que eu particularmente achei muito interessante. Ela é considerada por algumas pessoas como prostituta de Dom Pedro, mas ela não foi nada disso. O que ela fez não foi certo, o que ele fez não foi certo. Mas ela também teve uma vida bastante sofrida. Tinha sido casada, né? Ela se casou com apenas 15 anos com outro homem que acabava batendo muito nela, causando nela vários ferimentos, inclusive a faca. Ela quase morreu nas mãos desse primeiro marido dela. Teve 3 filhos com esse homem também, que ela lutou para conseguir a guarda, então eu também vejo ela como uma mulher de muita coragem, mas é claro que acabou atrapalhando bastante a vida de Dom Pedro, mas enfim. O Dom Pedro então foi aconselhado a se afastar da Domitila de Castro, e isso não seria muito fácil, porque ela também era muito apaixonada por ele, porém ela se sentiu bastante ofendida, mas o que ela fez? Então, já que você não quer ficar comigo, eu vou acabar, passando a mão em muito mais do que realmente eu já tenho. E ele realmente deu uma grande quantia de dinheiro para ela, deu alguns imóveis para ela, inclusive o Solar da Marquesa, que fica em São Paulo, que hoje faz parte do Museu da Cidade. A gente também já vai falar um pouquinho sobre esse local, que é onde ela costuma aparecer mais. Então, o que aconteceu? Dom Pedro acabou se afastando da Domitila e ele precisava encontrar uma mulher rica, influente, talvez até uma princesa, uma condessa, alguém que tivesse um título de nobreza não dado por ele, que era o caso da Domitila de Castro. Então ele acabou conseguindo um bom partido, porque não era tão fácil assim para o Dom Pedro nessa época conseguir uma nova esposa, porque tinham outros imperadores muito mais ricos do que ele. Ele já era uma pessoa extremamente rica, porém tinham outros reis, outros imperadores, príncipes, então que tinham um pouco mais de dinheiro do que o imperador. E ele também tinha 2 outras situações que às vezes não eram muito bem vistas, né, para uma nova esposa, que era a criação dos filhos dele com outra mulher, que ele ainda tinha filhos pequenos, com a Leopoldina, e ele também, gente, tinha uma fama de ser muito galinha, então a mulherada da época também não gostava muito disso, sabe, de ter que se casar com um homem que provavelmente iria traí-las, né, então isso também foi uma pedrinha no sapato de Dom Pedro, mas ele acabou se dando muito bem, porque ele acabou se casando com uma outra mulher, uma linda princesa da Baviera chamada Amélia Augusta Eugênia Napoleona de Leuchtenberg. E essa mulher, apesar de ter convivido pouquíssimo tempo com os filhos do Dom Pedro I, ela acabou se apegando muito, principalmente no Dom Pedro II. Na madrugada do dia 7 de abril de 1831, antes dela partir com Dom Pedro I de volta para a Europa, ela já estava grávida dele com apenas 19 anos, tá? Que ela era mais nova do que ele. Ela deixou uma carta emocionada ao futuro imperador Dom Pedro II, na qual ela falou o seguinte: eu achei até muito bonita a frase que ela escreveu para ele. Se eu fosse tua verdadeira mãe, se meu ventre te tivesse concebido, nenhuma força te arrancaria dos meus braços. Eu confesso, eu fiquei até bem emocionada quando eu li isso, porque envolve uma criança que tinha acabado de perder, né, a mãe, e o pai também estava voltando para Portugal por uma série de problemas políticos e econômicos deixados aqui no Brasil. Ele acabou abdicando, então, o trono para o seu próprio filho, que tinha apenas 5 anos de idade, acabou sendo criado ali praticamente pelos seus regentes. A Amélia, ela era uma pessoa considerada muito bonita, né? No caso, a nova imperatriz consorte. Ela era muito bonita mesmo, tanto por dentro quanto por fora. Ela teve uma única filha com Dom Pedro, chamada Maria Amélia, e essa menina, né, também era conhecida como a Princesa Flor, só que essa menina teve uma tragédia, na verdade, né, na vida dela. Ela acabou morrendo muito jovem, com apenas 21 anos, por uma grave escarlatina.
quando essa princesa morreu, a Dona Amélia realmente perdeu todo o sentido da sua vida. Teve outros pretendentes, né, muito bem abastados que queriam se casar com ela, mas ela nunca mais se casou. Ela viveu, né, para a filha, porque o Dom Pedro, nessa época da morte da princesa Flor, ele também já tinha morrido. No caso, a Dona Amélia, ela já era viúva. O Dom Pedro, ele morreu em Portugal no dia 24 de setembro de 1834, aos 36 anos de idade, 3 anos após abdicar do trono do Brasil para o seu próprio filho. Então a princesa Amélia, ela tinha cerca de 3 anos, mas dizem que ela realmente era a menina dos olhos dele, uma filha muito amada, que ele conseguiu sim se despedir dela e que ele gostava muito dos filhos, de todos os filhos, inclusive os filhos que ele teve com a Marquesa de Santos. Dizem que ele era um ótimo pai. Há algumas teorias sobre a morte de Dom Pedro I. Muitas teorias ali apontam que, como ele era muito mulherengo, muito galinha, né, andava com todas as mulheres que ele queria, ele acabava então, né, tendo algumas doenças sexualmente transmissíveis que naquela época praticamente não tinham tratamento muito eficaz, e uma dessas doenças teria sido a sífilis, porém isso nunca foi comprovado 100%. Então, nos livros históricos é apontado que na verdade ele morreu de uma grave tuberculose. Uma situação envolvendo, pessoal, a exumação que foi feita nos três esqueletos, eu não contei para vocês, mas a Dona Amélia, que era a última esposa de Dom Pedro, quando a tampa do caixão dela foi levantada para fazer a exumação, os historiadores ficaram muito surpresos, porque ela teve o caixão dela foi o último a ser aberto. O de Dom Pedro e o da Dona Leopoldina estavam ali somente na ossada. Tinha algumas medalhas ali também que foram enterradas no caixão de Dom Pedro, né, junto com ele. Tinha alguns restos de tecido também, cabelo que também foi encontrado, joias que hoje estão, né, no Museu Nacional. Só que no caso da Dona Amélia, foi muito surpresa para todo mundo ficou muito surpreso, porque ela estava totalmente, gente, mumificada. Então, assim, até eu vou deixar a foto aqui para vocês podem perceber a pele dela. Está bem enegrecida, só que os órgãos internos dessa mulher estavam todos conservados, como se ela ainda estivesse viva, principalmente o útero. O globo ocular dela estava totalmente intacto, dando para perceber, né, os lindos olhos azuis que ela tinha. Cabelo, unhas, o brilho da pele, apesar dela já estar enegrecida, ela era uma mulher muito branca, mas ela acabou ficando assim com a ação do tempo. Os dentes dela estavam muito conservados, brancos realmente. Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. E os historiadores, eles não sabem por que aquilo ali aconteceu. Talvez porque realmente não teve nenhuma entrada diária. Eu não sei se o caixão deles era de chumbo, mas provavelmente deveria ser. Só que o caixão dos outros dois, né, do imperador e da imperatriz Leopoldina, não estavam conservados, e o dela estava. Então, ninguém soube explicar por que aquilo ali aconteceu, mas um desses historiadores falou que ela tinha uma espécie de incisão no pescoço dela e que ali dentro tinha sido encontrado ervas aromáticas. Então, talvez por algum, né, não sei, algum milagre ele tenha acontecido, que essas ervas tenham ajudado na conservação, mas outros especialistas, né, legistas que participaram, falaram que isso é pouco provável. Então muitas pessoas também colocam, né, sobre ela uma possível santificação, porque era uma mulher muito bondosa também. Então fica aí a múmia, né, da imperatriz Amélia. Realmente hoje é um grande mistério do tempo. Os restos mortais, tanto do imperador quanto das suas duas esposas, estão hoje, né, alojados na cripta imperial localizada em São Paulo. Na verdade, o Dom Pedro, primeiramente, ele tinha sido enterrado em Portugal, só que ele acabou vindo, o corpo dele foi trasladado para cá, para o Brasil, só que o coração dele acabou ficando em Portugal, e isso teria sido feito um pedido, né? Ele teria feito um pedido diretamente para a Dona Amélia, que foi a sua última esposa, dizendo que o coração ele queria que ficasse em Portugal, mas que o corpo dele então era para ser enterrado no Brasil, que era então a segunda casa dele.
A Marquesa de Santos, pessoal, ela não fez parte, né, assim, digamos, diretamente da família real, mas indiretamente sim, porque ela também teve filhos com o Dom Pedro I, que era imperador do Brasil. Então, de certa forma, ela está ligada à família, né, imperial do Brasil, e é por isso que ela faz parte dessas histórias também sobrenaturais. Depois, então, que o Dom Pedro acabou se separando da Domitila para casar com a Dona Amélia, ela também não ficou sozinha há muito tempo, não. Ela teve um segundo esposo, né, um terceiro esposo, e que ficou com ela ali até o final. O nome dele, gente, era Rafael Tobias de Aguiar. Ele foi o 11º presidente da província de São Paulo, e com ele ela também teve 6 filhos. A Marquesa viveu até a margem dos seus 70 anos, falecendo no dia 3 de novembro de 1867. O marido dela, o Tobias, ele era um brigadeiro, né? Ele era um militar, e ele acabou morando com ela no solar da Marquesa, que fica lá em São Paulo. Ele viveu lá com ela durante 26 anos, e essa casa tinha sido também um dos muitos presentes que Dom Pedro teria dado para ela. Muitas pessoas que passam na frente do solar dizem que vem até hoje o espírito da Marquesa, mas principalmente do marido dela, do Tobias. E isso, gente, é relatado assim de uma forma que eu fiquei bastante surpresa. Eu já vou contar para vocês, mas eu peço, né, que se vocês estiverem gostando aqui do vídeo, deixem seu like, deixem sua inscrição, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. As aparições costumam ser tão reais nesse solar, pessoal, que assim, ali hoje ele abriga o Museu da Cidade de São Paulo. Algumas exposições, algumas mostras são feitas ali também. Então esses eventos reúnem bastante pessoas. E essas pessoas acabam muitas vezes deixando relatos ali, mandando e-mail, em épocas mais antigas deixando cartas, falando diretamente com a administração do evento. Isso acontece até hoje. Então algumas pessoas, até mesmo, gente, pessoas de mais idade, acabam ali deixando um agradecimento por escrito, dizendo que adoraram a contratação de atores, né, para que pudessem encenar a Marquesa de Santos e também o Tobias, né, que era o marido dela. E as pessoas falam, gente, que assim, ó, nossa, foi muito legal tudo que vocês fizeram, porque eles são idênticos às pessoas do quadro, porque também nessa casa, onde era a casa da Marquesa, tem o retrato ali, os quadros, né, as pinturas mostrando o rosto dela, mostrando o rosto do Tobias. Então as pessoas os reconhecem, até mesmo usando as mesmas roupas. Então a administração fala, eu vi isso em várias fontes, dizendo que eles recebem até hoje agradecimentos ali pela iniciativa, né, e como que eles encontraram pessoas tão parecidas com a Marquesa e com o Tobias. Então teve um relato até bem interessante de uma senhora, ela já era uma senhora de idade. Ela disse que gostou muito do ator que fez o Tobias, porém ela se sentiu muito mal na presença dele. Por quê? Ela disse que ela não gosta de se sentir vigiada quando ela vai numa loja, ela não gosta que o vendedor fique atrás dela. E ela se sentiu assim dentro do museu, que aonde ela ia, aquele homem ia atrás dela. E ela disse para ele o seguinte: olha, meu senhor, eu não sou ladra, fica tranquilo que eu não vou roubar nada. E ele só teria dado um leve sorriso, teria se afastado dela. Então ela fez essa pequena reclamação. Só que o que acontece, gente? A administração disse mais uma vez que eles não contratam atores para fazer esse tipo de encenação. E quando essas pessoas sabem dessa resposta da administração, eles ficam totalmente assim: ué, então quem que era? Quem que eu vi? Com quem que eu conversei? Né? Essas pessoas eram idênticas às pessoas do quadro. Então muitos apontam que na verdade eram os espíritos da Marquesa de Santos e também do seu esposo Tobias. Algumas pessoas falam que ele anda junto com ela também na sacada desse lugar e que eles costumam flutuar. Quem viu, gente, garante que é verdade. Agora são mistérios do tempo. Então se alguém também souber de mais alguma coisa a respeito do fantasma da Marquesa, deixa aqui para mim nos comentários, porque ela também é muito vista no cemitério da Consolação, que é onde ela está enterrada. Muitas pessoas falam que ela já anda ali há vários anos. Logo depois de sua morte, ela já foi vista andando por entre os túmulos ali, muito pensativa, usando um véu escuro. Então ela também é vista dentro desse cemitério, que por sinal é considerado bastante assombrado. O Palácio de São Cristóvão também é conhecido como Paço Imperial de São Cristóvão, Paço de São Cristóvão, Palácio Real ou Palácio Imperial.
e está localizado na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então ele é conhecido por todos esses nomes. Palácio de São Cristóvão e Museu Nacional, gente, são o mesmo lugar, e foi lá que a Imperatriz Leopoldina então acabou morrendo. O Museu Nacional, inclusive, ele acabou infelizmente pegando fogo, né, no dia 2 de setembro de 2018, muita coisa foi perdida ali, coisas que não tem mais como recuperar, só que ele está sendo restaurado. As obras finais, né, dessa restauração estão previstas para o ano de 2027, mas pelo que eu entendi, a fachada e os jardins já foram restaurados e esses locais podem ser visitados também. Agora, dentro do prédio, provavelmente não. Então, assim, todos os relatos que eu vou contar para vocês agora envolvendo o aparecimento do espírito da Imperatriz Leopoldina aconteceu antes desse incêndio ocorrer. Agora, se continuou acontecendo depois que ela morreu, eu já não tenho essa informação. Se alguém souber também, ó, deixa aqui para mim nos comentários. Esse local, ele guarda tantos relatos de avistamento, de coisas estranhas que acontecem ali, que inclusive até mesmo pedido de transferência de posto de trabalho aconteceu, e isso é confirmado por muitas pessoas. Segundo testemunhos dados, as aparições eram sim da Imperatriz Leopoldina, que se mostra exatamente como seus principais retratos, e ela sempre foi vista da mesma forma, andando próxima da escada, e muito triste também. Muitas pessoas falam que já viram a Dona Leopoldina parada na janela, olhando muito triste para os jardins, e no exato momento então que essas pessoas dizem que essa aparição está na janela, as cortinas acabam esvoaçando de uma forma inexplicável. As pessoas vão lá ver se a janela está aberta e não tem nada aberto, não tem nenhuma corrente de ar, nenhum ventilador, e essas cortinas acabam ali flutuando, né, voando de uma forma muito bonita, mas ao mesmo tempo assustadora, porque dizem que as cortinas ali, o tecido, acaba flutuando ali de uma forma muito alta. Então as pessoas sentem também uma grande presença, sentem um sentimento de tristeza e associam tudo isso então a ela. E assim, gente, a primeira pessoa que disse que viu o espírito, né, da Dona Leopoldina foi quem? O próprio Dom Pedro I. Algum tempo depois da morte dela, ele precisou organizar um jantar, porque ele era um político também, então ele deu um jantar que na verdade não deixou de ser uma grande festa, porque enfim, muitas pessoas foram convidadas. Ele teria então recebido esses políticos influentes da região, e o que aconteceu? Dizem que ele não tinha nem ido para o jantar ainda, ele passou na frente da escada e ele teria parado, ficado ali em uma espécie de transe, olhando para cima. As pessoas perguntaram o que ele tinha, dizem que ele ficou muito pálido, que ele acabou ali sentindo um mal-estar e que ele saiu correndo e foi para o quarto dele. Ele não desceu mais para atender aquelas pessoas que estavam esperando por ele. As pessoas de confiança dele falaram que ele passou a noite inteira chorando, e ele só realmente dormiu pelo cansaço, que ele ficou muito assustado, e no dia seguinte ele teria falado que ele ficou daquele jeito porque ele viu a esposa dele, né, a Dona Leopoldina, parada no topo da escada com um vestido claro, que ela gostava muito de usar roupas claras também. Aqui no Brasil sempre foi muito calor, então ela usava esses vestidos mais leves com roupas muito claras, principalmente o branco. E ela teria sido vista dessa forma, chorando bastante, olhando para ele. Então ele falou que ele não conseguiu mais continuar naquele evento, e então ele realmente sempre afirmou que ele viu a esposa dele nesse local. Um outro testemunho dado foi o da historiadora do Museu Nacional e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Regina Dantas. Ela afirmou já ter visto o fantasma da Dona Leopoldina, isso no ano de 1998. Ela disse o seguinte em uma entrevista: "As pessoas têm medo de andar pelo palácio, mas naquele dia eu fui ao banheiro sozinha e no trajeto de volta eu vi um vulto que parava e ficava olhando para trás, com um vestido branco. Aí eu acelerei, pois podia ser uma pessoa. Quando virei uma curvinha para continuar seguindo a mulher, ela desapareceu no corredor comprido. Corri de volta para minha sala e percebi, eu vi a Leopoldina." A Regina, ela também contou que alguns anos atrás um vigilante chamado Eurico trabalhava nesse local. Ele fazia a rota ali, né, no caso a vigilância noturna, então ele também andava por entre o museu no período da noite, porque pelo que eu entendi tinha o vigia que ficava na parte de fora e o vigia que ficava na parte de dentro. O seu Eurico era quem ficava
na parte de dentro. Ele sempre escutou alguns barulhos estranhos, principalmente vindo da escada e do andar de cima, onde ele dizia que uma máquina de escrever dava a impressão que estava sendo, né, batida ali por alguém. Só que o que acontece? No andar de cima do museu, pelo que eu entendi, posso estar errada, pessoal, as luzes não eram deixadas acesas, até para conservação, né, das relíquias que tinham ali. Então, elas eram apagadas e quando esse vigia precisava fazer alguma vistoria, ele tinha que usar uma lanterna. Ou seja, pessoal, para quem tem medo, isso piora muito a situação. Então, ele acabou indo com uma lanterna, porque teve uma noite que ele disse que o barulho estava muito alto, realmente ele tinha sentido ali um vento frio, tinha uma sensação que tinha alguém andando na parte de cima, então ele pegou, respirou fundo e foi até o andar de cima. Ele disse que viu, então, a máquina de escrever datilografando sozinha, a cortina estava esvoaçando mesmo com a janela aberta, e ele disse, então, que provavelmente aquele local era, sim, assombrado. Ele já trabalhava ali há alguns anos, ele já sabia que tinha esses ruídos estranhos, porém, daquela vez foi diferente porque ele viu. Então, no outro dia, ele disse que se eles não transferissem ele para um outro local, ele não iria mais poder trabalhar nessa empresa. Ele acabou então sendo transferido porque era um funcionário mais antigo, era de confiança, e isso realmente aconteceu e foi confirmado também então pela Regina, porque ela disse que isso é verdade, que ele ficou com muito medo e disse que ali realmente era um local assombrado. Algumas pessoas falam também que já foram empurradas desse local, principalmente ali na região da escada. Algumas quedas realmente já aconteceram por ali, e tem gente que associa isso mesmo até ao Dom Pedro I, né, que tem aquela história que ele teria empurrado a imperatriz escada abaixo, que a princípio aquilo ali não aconteceu, mas enfim, nunca se sabe. E algumas pessoas falam que já viram a imperatriz Leopoldina também no topo da escada após sofrerem essas quedas, então isso é relacionado a ela. Só que algumas pessoas também falam que acreditam que o degrau dessas escadas tinha algum tipo ali de diferença, né, de nível de um para o outro, e por causa disso algumas pessoas poderiam também ficar com uma espécie de tontura por causa dos espelhos que tinham próximos das escadas, e isso poderia dar alguma vertigem e as pessoas acabaram caindo, mas a gente não sabe realmente por que essas quedas aconteceram, mas que é estranho é. Uma outra situação também envolvendo o palácio, gente, a respeito de um suposto ali avistamento do Dom João VI, que era o pai do Dom Pedro I, porque tem uma sala que era considerada a preferida dele, tem um lustre muito bonito, bem grande nessa sala. Esse lustre ele é muito pesado, então não é qualquer ventinho, né, que vai conseguir balançar esse lustre, porque ele é muito lindo mesmo. Só que muitas pessoas falam que do nada esse lustre começa a balançar sozinho e passos também são escutados, então é associado ao Dom João VI, que era muito apegado nessa sala. O Dom Pedro I e o Dom Pedro II, gente, eu não consegui nenhum relato muito concreto de avistamento, né, de possíveis fantasmas, então se alguém souber também deixa aqui para mim nos comentários. Uma das muitas histórias a respeito de Dom Pedro I envolve um túnel secreto que ligaria o Palácio de São Cristóvão até o solar da Marquesa de Santos. Essa história, gente, é considerada uma lenda, mas há quem diga, moradores próximos dizem que isso tudo é verdade, que esse túnel existe e que ainda está lá, está escondido, né, pela ação do tempo, mas que ele está lá em algum lugar. Esse túnel, na verdade, ele começou a ser cogitado, né, que existiria na década de 1970, quando após uma restauração na casa da Marquesa, descobriu-se então um alçapão que dava acesso a um espaço por onde podia passar tranquilamente uma carruagem. Mas para alguns historiadores isso não tem nada a ver, seria apenas uma saída de emergência, digamos assim. Mas que realmente, né, foi encontrada uma passagem na casa da Marquesa, uma passagem subterrânea, secreta, e também no Palácio, né, Nacional. Então pode ser que essa história tenha tido sim algum fundo de verdade, mas não posso afirmar para vocês. Em 2016, uma postagem feita no Facebook disse que um morador da região chamado Senhor Irã, e que na época tinha 71 anos, disse o seguinte em uma entrevista: "Isso não é história não. Todo mundo sabe, tem um túnel que passa aqui embaixo que vai do museu até a casa da Marquesa. É o túnel que o Dom Pedro usava para fugir para a casa da amante à noite. Isso deu até no jornal." Essa história também foi contada, gente, por uma outra moradora da região chamada Marilena Bacelar, tá? E ela disse que realmente esse túnel existia sim, que os pais dela já contavam essa história. Então fica aí, esse túnel existe, não existe? Eu também fiquei bastante curiosa para saber se ele realmente
existiu de fato e se ele ligava então Dom Pedro à Marquesa de Santos. Então, assim, gente, é um local onde tem muitos avistamentos, tem vários relatos ali no Facebook mesmo, pessoas que dizem que já trabalharam ali no museu, que escutavam barulhos, escutavam choros, tem pessoas que dizem que sombras costumavam passar pelos jardins, inclusive espíritos de padre, também padres, né, já teriam sido avistados por ali e que até hoje, então, o espírito da Leopoldina ainda vaga por esse local, ou ainda, né, ou depois do incêndio, não sei, porque essas histórias, elas são contadas antes do incêndio, tem uma história ali que eu achei até uma grande bobagem, né, que o espírito dela teria causado o incêndio nesse local. Eu realmente não acredito nisso, né, que ela teria feito uma coisa dessas, mas enfim, a gente não sabe. Tem muitos mistérios entre o céu e a terra, mas era uma pessoa muito bondosa, tinha bastante amor no coração, perdoou Dom Pedro antes da morte dela. Parece que ela escreveu uma carta dizendo que ela perdoava ele por todas as traições e que um dia eles iriam se encontrar no céu. Então era uma pessoa muito bondosa, para que o espírito depois ficasse com essa revolta toda. Mas enfim, gente. E então esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo mesmo, tá? Mas são histórias, né, do nosso Brasil. Eu acho muito interessante falar sobre isso também. Teve coisas aqui que eu não sabia. E mais tarde também pretendo fazer sobre um vídeo, né, sobre a Marquesa de Santos, porque eu achei a história dela bastante interessante também. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muitos relatos ainda que eu poderia ter passado aqui, mas aí o vídeo iria ficar muito longo, demoraria ali cerca de 2 horas pra gente falar sobre tudo, tá bom, gente? Então, um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Ha ha ha!